Eles zombaram do meu vestido simples. Riram quando me sentei à mesa da caridade. A noiva arrogante chamou-me de ninguém. Mas quando o noivo bilionário parou no meio da carreira e sussurrou o meu nome, as risadas cessaram. Ninguém sabia que eu era uma Ares escondida ou que este noivo estava prestes a escolher-me em vez da sua noiva perfeita. Antes de mergulharmos, clica no botão de subscrever, porque esta história de vingança é absolutamente louca. Ative as notificações. Não vai acreditar na rapidez com que um casamento pode desmoronar quando os segredos vêm à tona. Deixe um comentário se já foi subestimado. Agora, deixe-me contar-lhe sobre o casamento mais dramático que já presenciei. O meu nome é Laine Morrison e estou prestes a contar uma história que ainda parece surreal, mesmo meses depois. A maioria das pessoas que ouve o meu apelido pensa imediatamente na Morrison Industries, o império bilionário que possui hotéis, imóveis e empresas de tecnologia em todo o país. Sim, essa família Morrison. O meu pai, Leonard Morrison, é um daqueles bilionários sobre os quais lês na revista Forbes. O meu irmão mais velho, Nathan, administra metade dos negócios da família. E eu sou a ovelha negra que abandonou tudo isso. Saí daquela gaiola dourada há 6 anos, quando completei 21 anos. Não suportava os sorrisos falsos, as conversas superficiais, o modo como as pessoas só viam cifrões quando olhavam para mim. Todas as amizades pareciam transações comerciais. Todos os relacionamentos pareciam negócios. Então, desapareci, mudei o meu número de telefone, mudei-me para um apartamento modesto do outro lado da cidade e comecei a trabalhar como designer gráfica freelancer com um nome diferente. A minha família ficou devastada, especialmente o Nathan. Mas eu precisava respirar. Precisava ser apenas a Laine, não a Laine Morrison, herdeira de uma fortuna. A única pessoa que sabia da minha vida dupla era o Nathan. Encontrávamos-nos secretamente uma vez por mês numa pequena cafetaria que ninguém do nosso mundo jamais visitaria. Ele detestava que eu vivesse num apartamento minúsculo, trabalhasse até tarde para pagar o aluguer e comesse ramen mais vezes do que gostaria de admitir. Mas respeitava a minha escolha. Era esse o tipo de irmão que ele era. Durante 6 anos vivi tranquilamente. Fiz amigos verdadeiros. Pessoas que gostavam de mim pelas minhas piadas terríveis e pela minha capacidade de ver séries inteiras de uma só vez, não pela minha conta bancária. A minha melhor amiga, Maya, era uma dessas pessoas. Ela achava que eu era apenas uma artista em dificuldades a tentar ter sucesso na cidade. E, de certa forma, eu era. Maya e eu conhecemos-nos numa aula de arte comunitária, criamos laços devido ao nosso amor comum por reality shows ruins e tornamo-nos inseparáveis. Ela não fazia ideia de quem eu realmente era, e era exatamente por isso que eu valorizava a nossa amizade. Há 3 semanas, Maya ligou-me com entusiasmo na voz. A prima dela ia casar-se no Sterling Heights Manor, um dos locais mais exclusivos do estado. Ela precisava de mim lá para lhe dar apoio moral porque, nas palavras dela, a minha família é cheia de snobs que me fazem sentir como lixo, e eu preciso da minha melhor amiga para me manter sã. Como poderia recusar? O problema era o Sterling Heights Manor. Eu conhecia aquele lugar. A minha família já tinha organizado eventos lá. Os círculos de elite dos quais eu tinha fugido frequentavam o local. Mas Maya estava a implorar, e achei que as chances de encontrar alguém que me reconhecesse depois de 6 anos eram mínimas. Eu tinha mudado. Não usava mais roupas de grife. Não usava mais maquiagem profissional e cabelo penteado. Eu era apenas eu, simples, confortável. O dia do casamento chegou e escolhi o meu vestido azul claro favorito. Não era nada sofisticado, apenas um vestido suave e esvoaçante que eu tinha comprado numa pequena boutique por $60. Nenhuma joia, exceto uma pulseira de prata simples que Maya me tinha dado no meu aniversário. Prendi o cabelo num coque solto e considerei-me pronta. Maya veio buscar-me, parecendo nervosa no seu vestido cor-de-rosa, e fomos juntas para o local do evento. Entrar no Sterling Heights Manor foi como voltar a um mundo do qual eu tinha lutado muito para sair. Candelabros de cristal pendiam de tetos incrivelmente altos. Os jardins estavam decorados com milhares de rosas brancas e fitas douradas. Esculturas de gelo brilhavam perto das fontes de champanhe. As mulheres estavam cobertas de diamantes e vestidos de grife. Os homens usavam fatos personalizados que custavam mais do que o aluguer mensal da maioria das pessoas. E lá estava eu,
com o meu vestido de US$ 60, sentindo-me estranhamente liberada pela minha simplicidade. Os parentes de Maia vieram imediatamente até nós. A tia dela, Patrícia, olhou para mim e ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Maia, querida, quem é a sua amiga? A maneira como ela disse amiga fez com que soasse como um insulto. Maia apresentou-me e eu observei os olhos de Patrícia percorrerem o meu vestido simples, o meu pescoço nu e os meus sapatos confortáveis. O julgamento foi instantâneo e óbvio. Que pitoresco, disse Patrícia com um sorriso forçado antes de se afastar para cumprimentar alguém mais importante. Fomos encaminhados para os nossos lugares e tive de conter o riso quando percebi onde nos tinham colocado. A última mesa, enfiada num canto perto da entrada de serviço. A Maia chamava-lhe a mesa da caridade, onde sentavam os convidados que eram obrigados a convidar, mas que na verdade não queriam presentes. À nossa volta, sentavam-se parentes distantes de quem ninguém se lembrava e acompanhantes de quem ninguém se importava. Na verdade, era perfeito. Fora dos holofotes, longe do escrutínio. Mas o universo tinha outros planos. Durante o coquetel antes da cerimônia, enquanto Maia e eu provávamos aperitivos ridiculamente pequenos, que provavelmente custavam uns 50 cada, senti olhos fixos em mim. Virei-me e vi 3 mulheres com vestidos de damas de honra bordô combinando, olhando para mim como se eu fosse uma fascinante atração de zoológico. A do meio, uma loira alta com um rosto que gritava. Nunca me disseram não. Aproximou-se, com as amigas a flanqueá-la como guarda-costas. Oh, querida, disse ela com uma voz cheia de falsa doçura. Esse vestido é tão único. Onde o encontraste? Numa loja de artigos em segunda mão. As amigas riram-se em uníssono como marionetas bem treinadas. A Mia deu um passo à frente na defensiva. O vestido dela é lindo, Natasha. Nem toda a gente precisa de gastar milhares de dólares para ficar bonita. Natasha ignorou Mia completamente, com os olhos fixos em mim. E sem joias, nem mesmo brincos. Está a tentar fazer algum tipo de declaração, ou isso é tudo que você pode pagar? Mais risadinhas do coro dela. Sorri calmamente. Prefiro simplicidade. É mais confortável. Confortável? Natasha repetiu como se eu tivesse dito algo hilário. Bem, pelo menos você é honesta sobre suas limitações orçamentárias. Antes que eu pudesse responder, a própria noiva apareceu. Clarissa Whitmore. Reconhecia imediatamente pelas suas redes sociais. Ela tinha milhões de seguidores que a observavam viver a sua vida perfeita online. Pessoalmente, ela era ainda mais deslumbrante do que nas suas fotos com filtro, vestindo um vestido de noiva que provavelmente custou mais do que um carro. Tudo nela gritava riqueza, status e superioridade. Clarissa olhou-me de cima a baixo com desdém não dissimulado. Meninas, sejam gentis. Nem toda a gente pode comprar roupas de marca. Ela disse isso alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem e se virassem para nós. Devemos ser gentis com os menos afortunados. A condescendência na sua voz era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Então ela fez algo que me deixou com sangue frio. Ela pegou no telemóvel, posicionou-se ao meu lado e tirou uma selfie. Isto vai ficar perfeito para as minhas redes sociais, anunciou ela. Antes e depois da riqueza, uma representação visual. Ela estava a digitar enquanto se afastava e, em segundos, vi vários convidados a verificar os seus telemóveis e a olhar para mim com diversão. Maia pegou no telemóvel e mostrou-me. Clarissa já tinha postado a foto com a legenda. Até casos de caridade vão a casamentos. Dia do casamento, vida abençoada, grata. Sinto muito, sussurrou Maia, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Podemos ir embora. Não precisamos ficar para isto. Mas algo em mim tinha mudado. Passei 6 anos evitando este mundo, mas observar essas pessoas cruéis e superficiais, me lembrou por que eu tinha ido embora. E de repente não queria mais fugir. Queria ver como isso terminaria. Vamos ficar, disse a Maia. Deixe-os se divertir. O que nenhum deles sabia, o que ninguém naquele local sabia, exceto talvez o próprio universo, era que este casamento estava prestes a se tornar o desastre mais memorável da temporada social. Porque eu tinha acabado de reconhecer o noivo nas fotos expostas ao redor do local. Evan Sterling. O meu coração quase parou quando vi o rosto dele no quadro de boas-vindas. Evan Sterling, o melhor amigo do meu irmão Nathan na faculdade,
O homem que praticamente morava na nossa mansão durante a universidade porque a sua própria família não tinha nada. O homem que o Nathan orientou, no qual investiu, ajudou a construir do zero. A última vez que vi o Evan, eu tinha 19 anos, usava aparelho ortodôntico e tinha um péssimo gosto para a moda. Escondia-me na biblioteca sempre que ele aparecia porque tinha uma paixão óbvia por ele. Ele nunca reparou em mim. Eu era apenas a irmãzinha desajeitada do Nathan. Isso foi há 7 anos. Naquela época, Evan era ambicioso, mas humilde, grato por todas as oportunidades que Nathan lhe dava. Agora, aparentemente, ele era um noivo bilionário a casar-se com uma princesa das redes sociais na mansão Sterling Heights. Muita coisa tinha mudado. A cerimônia estava prestes a começar e os convidados entraram na área do jardim, onde cadeiras brancas estavam dispostas em filas perfeitas de frente para um arco coberto de flores. Maya e eu sentamos-nos naturalmente na última fila e eu não conseguia tirar os olhos do altar. Será que Evan me reconheceria? Eu tinha mudado muito. A adolescente desajeitada tinha desaparecido. Eu tinha amadurecido, aprendido quem eu era fora do meu nome de família. Mas mesmo assim, as minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu esperava. A música começou. A procissão começou. As damas de honra flutuavam pelo corredor nos seus vestidos bordô, incluindo Natasha, que me lançou mais um olhar de desprezo ao passar. Então o noivo entrou pelo lado, e lá estava ele. Evan Sterling tinha se transformado do estudante universitário ansioso que eu lembrava em alguém que chamava a atenção sem esforço. Alto, confiante, bonito em seu terno, perfeitamente ajustado. Mas havia algo em seus olhos, talvez uma tristeza ou resignação que não combinava com a alegria de um homem prestes a se casar com o amor da sua vida. Ele assumiu sua posição no altar, e a marcha nupcial começou. Todos se levantaram quando Clarissa apareceu na entrada, e devo admitir, ela parecia uma princesa de conto de fadas. O seu vestido era uma obra-prima de rendas e cristais, o véu a arrastar-se atrás dela como uma nuvem. Ela caminhou pelo corredor com o sorriso de alguém que ganhou a lotaria da vida, os olhos fixos em Evan com satisfação possessiva. Mas Evan não estava a olhar para ela. Os seus olhos encontraram alguém na multidão e ele ficou completamente imóvel. Observei a sua expressão mudar de indiferença educada para choque e para algo que não consegui decifrar. E então, com um choque que percorreu todo o meu corpo, percebi que ele estava a olhar para mim. Os nossos olhos se encontraram através do jardim, através de centenas de convidados, através de anos de separação. Vi o reconhecimento passar pelo seu rosto, seguido de descrença. Os seus lábios se abriram ligeiramente, como se ele estivesse prestes a dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Clarissa chegou ao altar, o seu sorriso vacilando quando percebeu a distração de Evan. Ela virou-se para ver o que ele estava a olhar, os seus olhos a vasculhar a multidão e pousando em mim com confusão e irritação. O padre começou a falar. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos hoje. Mas Evan não estava a ouvir. Ele ainda estava a olhar para mim, o rosto pálido, a respiração visível mesmo de onde eu estava sentada. O padre continuou, alheio à distração do noivo. Clarissa tentou pegar as mãos de Evan, mas ele não respondeu. Evan, sussurrou Clarissa alto o suficiente para que as primeiras filas ouvissem. O que há de errado? Ele piscou, parecendo lembrar-se de onde estava. Mas em vez de voltar-se para a noiva, afastou-se dela. Caminhou até a beira do altar, sem tirar os olhos dos meus. E então falou no microfone, a sua voz ecoando por todo o local. Leniani, Laney Morrison. O tempo parou. 300 convidados viraram-se nas suas cadeiras, tentando descobrir quem era essa Laney Morrison. Maya virou a cabeça na minha direção, os olhos arregalados de confusão. Morrison? O teu apelido não é Morrison. Eu não conseguia falar, não conseguia me mover. Fiquei ali parada, paralisada, enquanto todas as pessoas naquele jardim me olhavam. A voz de Clarissa rompeu o silêncio, aguda de pânico. Evan, quem é Laney Morrison? Do que você estava a falar? Então começaram os murmúrios. Morrison, Morrison Industries. Aquela família Morrison. Os convidados pegaram os telemóveis, alguns claramente pesquisando o nome, outros cochichando com os vizinhos. A família da noiva parecia confusa e zangada. Mas Evan ignorou tudo isso. Ele caminhou pelo corredor em minha direção, deixando a noiva sozinha no altar.
O rosto de Clarissa ficou pálido e depois vermelho. Evan, o que estás a fazer? Ele chegou à minha fila e eu levantei-me automaticamente, com as pernas a tremer. De perto, pude ver a emoção nos seus olhos. Alegria, alívio, descrença, tudo misturado. É mesmo você, disse ele suavemente, embora o microfone ainda captasse a voz. Estamos à sua procura há 6 anos. Nathan ficou louco tentando encontrá-la. A minha voz saiu como um sussurro. Evan, eu não sabia que você era o noivo. Atrás dele, Clarissa começou a descer o corredor, com o véu esvoaçando atrás dela como uma bandeira de batalha. Alguém me diga o que está lá a acontecer. Evan, estamos no meio do nosso casamento. Evan finalmente virou-se para se dirigir à multidão com voz forte e clara. Esta mulher, Lainey Morrison, é filha de Leonard Morrison, fundador da Morrison Industries. Ela é uma das herdeiras de uma das maiores fortunas deste país. Os suspiros eram audíveis. Vi o rosto de Natasha empalidecer. A boca de Patrícia ficou aberta. Outros convidados digitavam freneticamente nos seus telemóveis, sem dúvida procurando informações sobre a minha família. Na nossa mesa, Maia apenas olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Clarissa chegou até nós, o rosto perfeitamente maquiado, contorcido de raiva. Tu mentiste. Vieste ao meu casamento, fingindo ser uma pobre desconhecida. Encontrei minha voz então, calma apesar do meu coração acelerado. Eu nunca menti, Clarissa. Nunca disse a ninguém quem eu era. Tu presumiste, julgaste-me com base no meu vestido e decidiste que eu era inferior a ti. Essa foi a tua escolha, não a minha. Isto é uma loucura. Clarissa virou-se para Evan, com desespero a invadir a sua voz. Ela está a tentar arruinar o nosso casamento, uma rapariga invejosa que... Este casamento já não é teu, Evan interrompeu, com uma voz fria como nunca tinha ouvido antes. Porque não vou casar contigo, Clarissa. A multidão explodiu em sussurros chocados. Clarissa cambaleou para trás como se tivesse levado uma bofetada. O quê? Evan, não podes fazer isso. Temos 300 convidados. As nossas famílias têm contratos. Não podes simplesmente... Eu posso e vou fazer isso. Evan tirou o anel do dedo e estendeu-o para ela. Há meses que tento encontrar uma maneira de sair desta situação. Os nossos pais arranjaram este casamento para uma fusão de empresas. Nunca te amei, Clarissa. Tentei romper o noivado 3 vezes. Cada vez, o teu pai ameaçou destruir a minha empresa. Ele voltou-se para a multidão, dirigindo-se a todos. Finalmente concordei em seguir em frente esta manhã, porque estava cansado de lutar. Achei que talvez pudesse aprender a viver com isso. Mas então vi Lainey sentada lá atrás, com aquele vestido simples e lindo, sendo ela mesma, sem fingimento ou encenação. E lembrei-me de como é a verdadeira bondade. Clarissa estava a chorar agora, com o rímel a escorrer, mas havia mais raiva do que tristeza nas suas lágrimas. Como ousa humilhar-me assim? Para ela, ela não é nada, apenas uma pobre rapariga a brincar de se vestir. Ela vale mais do que 100 de vocês, disse Evan calmamente. E ela não precisa de dinheiro para provar isso. Foi então que Evan pegou no telemóvel. Tenho observado você há 6 meses, Clarissa. Vi quem você realmente é quando acha que ninguém importante está a ver. Ele tocou no ecrã e, de repente, os grandes ecrãs que exibiam fotos românticas do casal passaram a mostrar vídeos. O primeiro vídeo mostrava Clarissa a gritar com a organizadora do casamento, chamando-a de incompetente e estúpida, levando a mulher às lágrimas. O segundo mostrava-a a tirar um pedaço de bolo na cara do padeiro, porque a amostra não estava perfeita o suficiente. O terceiro era uma filmagem de um evento de caridade em que Clarissa ria com amigos sobre pessoas pobres que não sabem o seu lugar. E então veio o vídeo final, gravado hoje cedo. Era Clarissa e suas damas de honra, incluindo Natasha, reunidas na suíte nupcial. Clarissa estava a mostrar a elas a foto que tirou comigo, e a conversa delas foi capturada claramente. Vocês viram aquela pobre coitada que a Maia trouxe? A voz de Clarissa ecoou pelos alto-falantes. Eu me certifiquei de que elas ficassem com a pior mesa e aquele vestido. Vou postar isso em todos os lugares. Os meus seguidores vão adorar. A voz de Natasha. Devemos deixá-la ficar? Ela está a prejudicar a estética. Clarissa, rindo. Deixa-a ficar. Isso vai fazer com que o resto de nós pareça ainda melhor em comparação.
Além disso, humilhar pessoas pobres é um bom conteúdo. O vídeo terminou. O silêncio no jardim era ensurdecedor. Observei a cor desaparecer do rosto de Clarissa. Natasha parecia querer que o chão a engolisse. Os convidados sussurravam, alguns com cara de nojo, outros gravando tudo nos seus telemóveis. Isso estaria em todas as redes sociais em poucos minutos. Mas eu ainda não tinha terminado. Dei um passo à frente com a voz firme e clara. Você me julgou com base no meu endereço? Me chamou de caso de caridade, de ninguém, de alguém inferior a você. Você zombou de mim, postou sobre mim online e tentou me humilhar na frente de centenas de pessoas. Fiz uma pausa, olhando diretamente para a Clarissa. Eu poderia ter chegado aqui com diamantes e vestidos de grife. Eu poderia ter anunciado quem eu era no momento em que entrei. Mas decidi não fazê-lo porque queria ver como as pessoas realmente são quando pensam que você está abaixo delas. Peguei o meu telemóvel. Gravei cada insulto, cada risada, cada comentário cruel. E tenho advogados que estariam muito interessados na tua difamação e assédio. Virei-me para Natasha. E o teu empregador, aquela empresa de marketing da qual te orgulhas tanto? Eles têm uma política anti-bullying rigorosa, não têm? Pergunto-me o que achariam desta filmagem. O rosto de Natasha ficou pálido. Desculpa, não foi minha intenção. Sim, foi. Interrompia. Disseste cada palavra com intenção. Só não pensaste que haveria consequências. O pai de Clarissa veio a correr, um homem corpulento com o rosto vermelho. Isto é um ultraje, Evan. Temos contratos, acordos. Não pode simplesmente ir embora. Observa, disse Evan simplesmente. Processa-me se quiseres. Tenho documentação que prova que este casamento foi coagido por ameaças comerciais. Os meus advogados vão adorar a tua tentativa de extorsão. Ele olhou para a multidão. Peço desculpa a todos por desperdiçar o vosso tempo hoje, mas não vou passar a minha vida com alguém que trata as pessoas como lixo. Fiz muitas coisas para construir a minha empresa, mas casar com alguém com um coração tão feio não é uma delas. Clarissa avançou, tentando me dar um tapa, mas a segurança, que estava parada sem saber o que fazer, finalmente interveio. Eles a seguraram enquanto ela gritava obscenidades. A sua imagem de noiva perfeita estava completamente destruída. A maquilhagem estava borrada, o véu rasgado pela luta, o rosto contorcido de raiva. Vão se arrepender disso, gritou ela para nós dois. Vocês dois, vou destruir vocês. O meu pai vai destruir vocês. O teu pai pode tentar, disse Evan calmamente, mas de alguma forma acho que ele estará muito ocupado lidando com o colapso público da sua filha. Olha à tua volta, Clarissa. Todos estão a gravar isto. Esta noite serás tendência, mas não da maneira que desejas. Ele estava certo. Dezenas de telemóveis estavam a capturar cada momento. Não era apenas um casamento cancelado. Era um desastre nas redes sociais em tempo real. Maya finalmente se levantou com uma expressão de dor e confusão no rosto. Laniani, é verdade? Tu és mesmo uma Morrison, como na Morrison Industries. Morrison. Virei-me para ela, vendo a traição nos seus olhos, e o meu coração partiu-se um pouco. Sim, mas, Maya, deixei esse mundo há 6 anos porque queria amigos verdadeiros. Pessoas que gostassem de mim por quem eu sou, não pela minha conta bancária. És a minha melhor amiga porque me vês. Apenas Lainey, a rapariga que chora com vídeos de cães e não sabe cozinhar para salvar a sua vida. A rapariga que te ajudou a mudar 3 vezes e ficou acordada na noite toda quando estavas com gripe. É isso que eu sou. O dinheiro não muda isso. Mas mentiste para mim durante 2 anos, disse Maya, com voz baixa. Eu não menti. Só não te contei algo que não queria que me definisse. Peguei na mão dela. Continua a ser a mesma pessoa que era esta manhã. A mesma pessoa que tem sido tua amiga. O dinheiro não muda quem eu sou, mas saber disso muda a forma como as pessoas me tratam. Tu própria viste isso hoje. Assim que as pessoas descobriram, tudo mudou. A Maya ficou em silêncio por um longo momento, a processar. Depois, apertou-me a mão. Continuas a pagar a próxima rodada de café. As pessoas ricas devem pagar. Eu ri, sentindo um alívio tomar conta de mim. Feito. À nossa volta, o casamento tinha se transformado num caos total. A família de Clarissa estava a discutir acaloradamente com os advogados de Evan, que aparentemente estavam de prontidão. Os convidados estavam a sair em grupos, já ao telefone,
espalhando os boatos. As damas de honra tinham desaparecido, provavelmente tentando se distanciar do desastre. Os funcionários do casamento ficaram parados, sem saber se deveriam começar a limpar ou esperar por instruções. Evan tocou o meu cotovelo gentilmente. Laniane, podemos conversar em particular? Olhei para Maya, que acenou com a cabeça. Vou esperar no carro. Não se apresse. Evan me levou para longe do caos, para um canto tranquilo do jardim, onde rosas trepavam por uma treliça branca. Por um momento, ficamos ali parados, com os sons da festa de casamento em desintegração distantes atrás de nós. Nunca te esqueci, disse Evan finalmente. Mesmo quando eras apenas a irmãzinha do Nathan escondida na biblioteca, eu achava que eras gentil, genuína, verdadeira, tudo o que este mundo não é. Ele sorriu tristemente. Quando desapareceste, o Nathan e eu tentamos encontrar-te. Contratamos investigadores privados, tudo. É como se tivesses desaparecido. Eu precisava disso, disse suavemente. Eu estava a afogar-me naquela vida, Evan. As expectativas, a falsidade, a maneira como todos queriam algo de mim. Eu precisava descobrir quem eu era sem o nome Morrison. E descobriste. Pensei no meu pequeno apartamento, no meu trabalho freelance, na minha amizade com a Maya, na vida tranquila que construí. Sim, estou feliz, Evan. Muito feliz. Não tenho muito, mas o que tenho é real. Ele acenou com a cabeça lentamente. Eu invejo isso. Construí um império, mas, em algum momento, perdi-me. Quando o pai da Clarissa ameaçou a minha empresa, cheguei a considerar casar com alguém que não amava apenas para proteger o meu negócio. O que isso diz sobre mim? Diz que és humano, respondi. Todos nós fazemos concessões às vezes, mas tu não foste adiante com isso. Isso conta para alguma coisa. Evan virou-se para mim com uma expressão séria. Leniane, sei que este momento é péssimo. Acabei de sair do meu próprio casamento. Provavelmente achas que sou louco e não nos vemos há 7 anos, mas posso te levar para jantar? Como iguais, não como amigo do teu irmão ou como o rapaz por quem tu eras apaixonada. Tu sabias disso? Senti meu rosto corar. Ele riu. A primeira risada genuína que ouvi dele o dia todo. Nathan me disse anos depois que eu era um idiota por não ter percebido. Sua expressão suavizou. Gostaria de conhecer a mulher em que te tornaste, Lane. A tua verdadeira essência, não a versão Ares. Darias-me essa oportunidade? Olhei para este homem que acabara de sacrificar uma fusão empresarial, arriscou a sua empresa e se humilhou publicamente. Tudo porque não podia casar com alguém cruel, que me defendeu quando eu não pedi, que olhou para mim no meu simples vestido azul claro como se eu estivesse a usar um vestido de baile. Tu pagas, disse eu com um sorriso. Acabaste de escapar de um casamento caro. Podes pagar um jantar. O sorriso com que ele respondeu valeu tudo. Isso foi há 6 meses. O resultado foi, como Evan previu, espetacular. As redes sociais de Clarissa realmente explodiram, mas não da maneira que ela queria. Os vídeos da sua crueldade viralizaram. Ela perdeu patrocínios, seguidores e respeito. O negócio do pai dela sofreu um golpe quando as suas táticas de extorsão vieram à tona. Pelo que soube, ela mudou-se para a Europa para escapar do escândalo. Natasha foi demitida da sua empresa de marketing em uma semana, quando as imagens do seu bullying vieram a público. As outras damas de honra apagaram discretamente as suas contas nas redes sociais. Quanto a mim, continuo a viver no meu modesto apartamento, ainda a fazer design gráfico, mas agora estou abertamente ligada à minha família novamente. O Nathan chora sempre que me vê. São lágrimas de felicidade, mas mesmo assim são irritantes. O meu pai respeita a minha escolha de viver de forma simples, embora insista em pagar o meu seguro de saúde porque isso não é negociável. A Laniane, o Evan e eu estamos a namorar. É um relacionamento lento, genuíno e baseado em quem realmente somos, em vez de quem o mundo espera que sejamos. Ele vendeu metade da sua empresa e começou uma organização sem fins lucrativos que ajuda jovens empreendedores de origens desfavorecidas, pessoas como ele costumava ser. Eu ajudo a fazer o design gráfico para ela. Maya ainda é minha melhor amiga. Ela agora administra nossa pequena empresa de design e nunca me deixa esquecer o dia em que descobriu que sua amiga falida era, na verdade, uma bilionária secreta. Ela faz piadas sobre isso constantemente
E é exatamente por isso que nossa amizade funciona. A lição de tudo isto é: nunca julgue alguém pela aparência. Aquela pessoa no canto pode ser a mais poderosa da sala. E mais importante, a verdadeira classe não tem nada a ver com dinheiro. Tem tudo a ver com a forma como trata as pessoas quando pensa que ninguém importante está a ver, porque alguém está sempre a ver. E às vezes, essa pessoa está prestes a tornar-se a mais importante da sua vida. Se esta história lhe ensinou alguma coisa, que seja isto. A gentileza não custa nada, mas a crueldade custa tudo. Clique no botão Gosto se gostou desta história. Inscreva-se para ver mais histórias incríveis e comente abaixo. Alguma vez foi subestimado? Como provou que estavam errados? Obrigada por assistir. Sou a Lane e lembre-se, a melhor vingança é tornar-se a melhor versão de si mesmo enquanto os outros estão ocupados a tentar destruí-lo.